pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Lourdes Almeida, professora de Ciências do 4º ano do Ensino Fundamental 1 do Instituto Educacional São José. Então, estamos aqui hoje para mais uma aula e falar um pouco sobre micro-organismos. Micro-organismo, professora? Que é isso? Muito bem, boa pergunta. Micro-organismo, como o próprio nome já nos remete, micro significa pequeno, minúsculo, e organismo significa seres vivos. Micro-organismos são pequenos seres muito simples, geralmente formados por uma única célula, e o que podem ser vistos somente com o auxílio de um microscópio. O próprio nome já diz, micro-organismos, podendo ser encontrados em todos os ambientes, por exemplo, na água, no solo, no corpo de outros seres vivos, como por exemplo, até mesmo no nosso corpo nós podemos encontrar os micro-organismos. Os micro-organismos, eles podem ser classificados em dois grupos, né? Aqui nós temos o conceito de micro-organismos. Como você percebe, nós temos micro-organismos de todas as formas, de todos os tamanhos, e que alguns eles podem ser muito prejudiciais à nossa saúde. Portanto, nós temos que ter bastante cuidados com os hábitos higiênicos. Combinado, gente? E os micro-organismos, eles podem ser conceituados em dois tipos. Na classificação deles, nós podemos ter os benéficos e os maléficos. Professora, os benéficos. Os benéficos, de alguma forma, eles nos causam bem, eles nos ajudam de alguma forma. E os maléficos são aqueles que de alguma forma nos prejudicam, ou seja, causam doenças, são os considerados patogênicos. Como podemos ver aqui na imagem, os micro-organismos benéficos, em que eles podem nos ajudar? Eles podem nos ajudar na produção de alimentos e bebidas, como nós vimos nas aulas anteriores. As leveduras, elas são muito utilizadas na produção de fermento para a fabricação de pães, bolos e até bebidas alcoólicas, como também eles na degradação de lixos problemáticos. Que é isso, lixo problemático? Eles ajudam a decompor o lixo que está sobre o solo, ou seja, sobre a natureza. Fazendo isso, como eles vão nos ajudar? Eles vão ajudar-nos a decompor esse matéria orgânica, devolvendo ao solo os nutrientes do que as plantinhas precisam para se reproduzir. Também nós temos aqui na produção de medicamentos. Na aula anterior, a tia falou que os fungos, alguns tipos de fungos, eles podem ser utilizados na produção de antibióticos. Antibióticos são medicamentos utilizados para curar doenças causadas por bactérias. Ok, galerinha? Nós temos aqui também que ele mostra para nós que eles podem ser úteis para nós, até mesmo na decomposição, ajudar na digestão dos alimentos. Tem alguns micro-organismos que ficam no nosso intestino, no intestino de outros seres vivos, que nos ajudam a decompor esses alimentos. Combinado? A parte do vídeo, do slide, nós temos lá os patogênicos. O que é um micro-organismo patogênico, professora? São aqueles que, de alguma forma, transmitem doenças, não é? Então, nós temos aqui os micróbios patogênicos, são aqueles que vão transmitir doenças de alguma maneira que nós vamos já estudar, tá bom? E no estrago dos alimentos. Muitas vezes a mamãe deixa algum alimento fora da geladeira, no outro dia está com mau cheiro, com aquele odor que a gente diz assim, o alimento estragou, por exemplo, feijão ou caldo de carne cozida. Geralmente esses bichinhos vão agir na decomposição estragando esses alimentos. Então eles são considerados micro-organismos causadores de doenças de alguma forma. Se você ingerir esse alimento com esse cheiro, com esse odor, você pode ter algum problema intestinal, ok? Por quê? Porque eles são patogênicos. Então, crianças, esses micro-organismos causadores de doença, eles podem penetrar no nosso corpo de diversas formas. E conhecer essas formas de contágio desses micro-organismos é de fundamental importância. Por quê? Porque é uma maneira de nos prevenirmos contra essas doenças, ou seja, contra esses bichinhos prejudicial à nossa saúde. Como podemos ver aqui na imagem, as formas de transmissão deles, nós podemos ter aqui as principais formas. Através da pele, através de água e alimentos contaminados, por meio da picada de alguns insetos
e contato com gotículas de salivas. Essas são as principais formas de contágio desses micro-organismos, correto? Como podemos ver aqui a imagem, nós temos através da pele a micose de praia, ou chamado pano branco, é causada pelo desenvolvimento de uma espécie de fungo e ele causa uma irritação na pele, uma coceira. Eu acredito, tenho certeza que vocês já tiveram esse tipo de irritação na pele. Uma outra forma também de adquirir as micoses é no pé. Quando você calça o tênis sem a meia, geralmente desenvolve uma coceirinha nos dedos do pé, que nós costumamos chamar de frieira. Nada mais do que o desenvolvimento dos fungos. Por quê? Fungos, eles gostam de ambientes úmidos. E no recreio, na hora da aula, você sua o pezinho e aí eles vão se manifestando. E cria aquele odor, não é isso? No tênis, que nós chamamos de chulé. Na verdade, aquele odor é o desenvolvimento de algum fungo causador dessa micose, que nós popularmente chamamos de frieira. Manter os calçados limpos e secos, assim como secar os pés, são hábitos que evitam a instalação de fungos que causam essas micoses, popularmente, como nós já falamos, de frieira ou pé de atleta. Outros micro-organismos também podem penetrar na nossa pele por meio de ferimentos, como podemos ver aqui na imagem, não é isso? O tétano, por exemplo, é uma doença que penetra no nosso corpo pela abertura de algum ferimento na pele. Portanto, devemos ter bastante atenção nos cuidados da higienização dos ferimentos. Como podemos ver aqui na imagem, devemos lavar bastante com água e sabão, proteger para não ficar acumulando sujeira, proteger com gases. Isso é uma forma de nos proteger de quê? Do tétano, ou seja, uma doença causada por bactéria que entra na nossa pele por meio de ferimentos. Uma outra forma de contágio desses micro-organismos é a água e alimentos contaminados. Essa é a forma mais comum no nosso meio, gente. Esquecemos de lavar as mãos após usar o sanitário, ou até mesmo brincar lá fora no pátio, ou na nossa casa, no quintal. Nós precisamos ter esses hábitos higiênicos. Para quê? Para evitar a contaminação. A água que nós utilizamos deve ser o quê? A tia já falou nas unidades anteriores, deve ser limpa, potável. E para que a gente tenha essa necessidade, é preciso que essa água que chega à nossa casa, ela deve ser filtrada ou fervida. Ah, tia, mas a água já foi tratada lá na estação de tratamento. Para que chegar em casa a gente ter esses cuidados? Porque nós sabemos que a água passa por um sistema de canalização e esses canos foram colocados há muito tempo debaixo do subsolo. Então, eles já adquiriram micróbios, bactérias, fungos, e eles vêm trazendo tudo isso e chega na nossa casa, não é mais aquela água potável, aquela água pura. Por isso, nós devemos ter esses cuidados, para que a gente não contraia esses bichinhos. Na hora de preparar os alimentos, devemos também ter cuidados em proteger, preservar o ambiente onde você vai preparar seus alimentos, lavar direitinho. Antes de ingerir, comer, né, lanchar a fruta, lavar com água bem direitinho, que é para evitar esse micro-organismo. Alguns micro-organismos patogênicos podem contaminar a água e os alimentos. Sendo ingeridos, eles podem causar cólera ou a salmonelose. O que é isso, professora? Cólera e salmonelose são doenças causadas por bactérias. Ainda temos também a amebíase e a giardíase, que são causadas por protozoários. E essas doenças, os sintomas mais comuns delas são diarreia e dores abdominais, correto, gente? Nós temos também aqui na próxima imagem, por picada de inseto, uma outra forma de transmissão desses micro-organismos, que nós temos aqui algumas doenças causadas por vírus ou protozoários. Como, por exemplo, nós temos a dengue, a zika, a chikungunya, a febre amarela e a malária, que são doenças causadas por vírus. E como é que acontece essa transmissão? Ao picar uma pessoa, o inseto contaminado pode inserir o organismo na corrente sanguínea, esse micro-organismo na corrente sanguínea da vítima. É o caso da dengue, da zika, da febre amarela e das doenças causadas por vírus, que nós já falamos, que eles são transmitidos pelo inseto chamado mosquito.
E esse mosquito, nós conhecemos bastante o da dengue, não é isso? Que é bem falado no período chuvoso. É o mosquito Aedes aegypti. Tá lembrado que a tia falou nas primeiras aulas, nas primeiras unidades? E nós temos a doença de Chagas, que é causada por um protozoário chamado barbeiro. Então, esses insetos, ao picar a vítima, eles deixam na pele da pessoa, junto com as fezes, esses micro-organismos. Então, quando você sente aquela picadinha, dá uma sensação de coceira, de irritação. Aí você vai coçando e vai espalhando tanto a fezes do inseto como o micro-organismo, que ele penetra pela abertura da picada do inseto. O que devemos fazer para não nos contaminarmos quando você sentir uma coceirinha na pele? Lavar esse local com água e sabão, que é para não espalhar o micro-organismo na pele, que é para ele não entrar na corrente sanguínea. Ok, galerinha? Uma outra forma bem comum, gente, é o contágio por gotícula de saliva. Como vocês podem ver aí na imagem, o rapaz está tossindo e liberando gotícula de saliva, ou falando. Às vezes a gente fala e já está liberando gotícula de saliva, não é isso? Por isso que a tia Lourdinha, quando chegava na sala, vocês lembram? Que a tia afastava as carteiras, afastava vocês e dizia, olha, gente, nós temos que ficar um pouco distante do outro. Justamente por isso. Que era para evitar você ficar falando perto do colega e transmitir algum vírus, alguma doença que você tivesse, no caso da gripe. É uma doença que é transmitida pelo contato das gotículas de saliva. Como já sabemos, os micro-organismos podem ser lançados no ambiente quando uma pessoa tosse ou espirra. E quando essas gotículas atingem o nariz, o olho e a boca de outras pessoas, elas podem adoecer. Essa é a forma de transmissão da doença, como a gripe, o resfriado, o sarampo e outras doenças. E essas gotículas de saliva podem também contaminar outros objetos, como cadeiras, mesas, maçaneta de porta ou até mesmo o corrimão das escadas. E devemos ter bastante cuidados. Outra forma de contaminação é o compartilhamento de objetos, como copos, talheres, garrafas, como a tia falava sempre, para vocês não emprestar a garrafinha de água de vocês, não compartilhar, porque você poderia adquirir alguma doença, não era isso que a tia falava? Doenças causadas por micro-organismos patogênicos. E eu não poderia deixar de falar que na segunda imagem do slide, nós temos um rapaz usando o quê? Máscara. Vocês sabem que hoje nós somos obrigados, quando saímos de casa, usar máscara. Por quê? Para não contrair o quê? O vírus, não é isso? De uma doença que nós estamos vivenciando nessa pandemia, e nós não podemos deixar de falar um pouco, que é o coronavírus, o Covid-19, que é também uma doença causada por vírus e que a forma de contágio dela é por gotícula de saliva, não é isso, galerinha? Portanto, vamos aos hábitos recomendados. Lavar bem as mãos, usar máscara, manter o distanciamento das pessoas para evitar esse contágio. Combinado? E finalizando a nossa videoaula de hoje, galerinha, a nossa aula, vamos às atividades. Leia as páginas 260 a 263 e responda as atividades propostas. Olha lá, tia Lourdinha na próxima aula vai corrigir todas as páginas das atividades que já foi passado para vocês, ok? Pois bem, estudar é importante no dia de hoje. Vamos estudar, vamos relaxar um pouquinho, mas não esquecendo de estudar, ok? Portanto, eu agradeço o tempo que vocês ficaram comigo e boa sorte e tchau, tchau e até a próxima.